Sobre os conflitos, nós temos aqui o Golfo de Omã, o Golfo Pérsico, e nós temos aqui o Estreito de Hormuz. Aqui tem uma situação interessante que está se desenvolvendo que pode se tornar grave se caso houver um ataque do Hezbollah contra Israel, que vai envolver o Irã e, por fim, vai destruir o Líbano, que há interesse na formação da Grande Israel, e que vai concretizar as ações que Daniel descreve em Daniel 11:44, que é as ações do rei do sul contra o rei do norte, utilizando aquela região como início de um processo maior. Então, essa situação ali pode se agravar, e se agravar, a gente teria o seguinte cenário: os preços do petróleo mais que duplicaram. Se o Irã fechasse o Estreito de Hormuz, retiraria colossais 21 milhões de barris de petróleo do mercado global. Aí a pergunta que eu faço a vocês: há interesse por parte dos americanos atacar a produção de petróleo do Irã com mísseis Tomahawk ou hipersônicos, ou seja lá o que for? Há interesse de fazer isso, o Irã? Não sei. Não sei. Há em andamento uma agenda de destruição e desestabilização dos países produtores de petróleo? Há. Então, há uma série de fatores de ramificações a serem analisadas dentro dessa questão. Hoje, a produção mundial de petróleo é de aproximadamente 94 milhões de barris por dia, o que significa 22% do abastecimento mundial de petróleo que pode desaparecer. E aí aqui nós temos um gráfico que seria o maior choque de oferta de petróleo que o mundo alguma vez viu, de longe. E aí você tem essa situação aqui, olha, tá vendo? Olha, o choque no petróleo e sobre a baixa no suprimento global, né? Aí nós temos essa situação aqui, olha. Você tem milhões de barris de petróleo colocado no mercado por dia, e a redução que haveria caso fechasse o Estreito de Hormuz, e aí você vai entender que isso vai envolver um conflito dentro do Extremo Oriente, levaria o mundo a uma situação de inflação jamais vista. Aqui, ó, fala o seguinte: um movimento semelhante hoje poderá levar os preços do petróleo acima dos $300 por barril. No entanto, considero que esta é uma estimativa conservadora, porque o encerramento do Estreito de Hormuz causaria um choque de oferta muito maior do que o embargo petrolífero da OPEP em 73. Penso que o mercado não avalia o quão perto estamos de uma guerra com o Irã e as implicações dela. O preço do petróleo quase não se alterou, apesar do perigo iminente para o abastecimento. E aí você tem aqui, olha, esses choques. Então você tem aqui na época da subprime, quando você tem outra, para onde foi o petróleo aqui, 80 barril. Você tem aqui as crises que vêm desde a época do World Trade Center. Você tem aqui um pico de 140 em 2008, e hoje o petróleo está aí configurando em torno de 70 e pouco barril. Só que isso pode mudar drasticamente se o Irã entrar em conflito, porque fechando o Estreito de Hormuz, junto com o fechamento dos oceanos da Ásia Meridional, nós teríamos um freio na cadeia de abastecimento e também no petróleo e no fornecimento de GNL muito grande. E tão grande que poderia levar o barril acima dos $150, que a gente já prevê que vai acontecer. A gente não acha que isso talvez aconteça, a gente só está pensando quando vai acontecer. E eu tenho cenários que se desenvolvem dentro desse processo. Então, por exemplo, uma invasão terrestre contida de Gaza. As tropas israelitas estão a concentrar-se em tamanho significativo ao longo da fronteira, e a sinalização do governo israelita aponta claramente nessa direção. Neste caso base, o conflito está limitado a Gaza. Os primeiros sinais sugerem que o Hezbollah e o Irã, principalmente aliados regionais do Hamas, não estão dispostos a se envolver. E realmente isso está acontecendo. As declarações do Irã e do Hamas, apesar da coisa mais efervescente do início, não está acontecendo nada. Porque sabe-se muito bem o que vai acontecer se eles entrarem no processo de conflito. Existem em andamento ataques que a gente vai mostrar para vocês, mas esses ataques estão sendo controlados pelos os sistemas militares que estão estabelecidos na região. É importante dizer, de novo, que o que aconteceu no norte de Israel é um processo desenvolvido pelo Mossad para desviar o foco de Netanyahu, que internamente estava tendo problemas com o sistema judicial. É importante dizer que esses processos iniciados e que ainda não... veja como que funciona a estrutura mundial de poder, né?
Nesse exato momento, mais de 14 mil pessoas já morreram na Palestina e são civis, não são militares. Isso já era o suficiente para causar uma revolta mundial. Nada disso está acontecendo. As pessoas escrevem, as pessoas fazem fotinho, as pessoas fazem manifestaçõezinhas, mas nada está mudando o cenário. Mas se você parar para pensar nos países árabes, algo já deveria estar sendo feito, porque desses 14 mil, mais de 5 mil crianças já morreram nessa guerra. Então por que os países árabes não fazem nada? Porque existem 2 porta-aviões americanos lá no litoral e mais um submarino atômico. Isso significa o quê? Que a extensão, Israel, a extensão do complexo militar americano, está matando civis e nada está sendo feito pelo mundo árabe, porque eles sabem exatamente o que vai acontecer no momento que esse processo for desenvolvido. Só que como isso é uma coisa que é tramada e estruturada pela estrutura mundial do poder, esses bonecos avatares que estão ali, esses presidentes e monarcas, eles aguardam uma ordem ou um direcionamento por parte dessa estrutura no que eles devem fazer. Então, a gente vem dizendo há 5 anos que a temperatura ia subir. A temperatura não subiu, pessoas não estão morrendo. E o que está acontecendo de fato, de verdade? Mudanças geopolíticas, mudanças estruturais dentro do sistema financeiro, mudanças dentro do campo digital. Várias mudanças estão em andamento, as pessoas nem estão percebendo que isso está em andamento. Elas ficam olhando as notícias do noticiário manipulador da mídia aberta. Elas ficam olhando a desinformação por falta de conhecimento, até nem atribuo às pessoas estarem fazendo isso por manipulação, apesar de ter agentes ali que fazem isso por manipulação. Muita gente não sabe, mas eu conheci youtubers que eram da ex-KGB. Eu conheci essas pessoas, inclusive fiz live com elas, e nem sabia. E a gente também vê muita gente dentro do YouTube manipulando claramente a audiência. E fazendo isso de propósito, mas muitos youtubers não têm conhecimento, fazem aquilo apenas pensando nos views, pensando em audiência, em ser superstar de um mundo em derrocada. Não tem a preocupação com a audiência, eles querem ser famosinhos, como é hoje o mundo de hoje, né? Todo mundo quer ser famosinho, então a preocupação real com a informação não existe. Mas quando você observa a coisa de uma maneira mais clara, fica nítido. Por que o mundo árabe não fez nada com 14 mil mortos? Tem que morrer quanto? Tem que morrer 1 milhão? Bom, a Palestina, a população total estimada é 2,3 milhões. Tem que esperar morrer 1 milhão? Eles querem matar metade dos palestinos e aí tentar começar a fazer alguma coisa? Não. Isso tudo é controlado pelo sistema. Isso tudo tem um processo em desenvolvimento. Enquanto as coisas estão acontecendo dessa forma, o que você vê na mídia não nada tem a ver com o que de fato está acontecendo. Com os movimentos geopolíticos, com os movimentos de mudança no sistema financeiro, nos movimentos de distribuição de riqueza e assim por diante. O mundo é uma grande matrix. O que você vê não é o que de fato está acontecendo. Dependendo do sucesso das operações militares israelitas, a guerra urbana é notoriamente difícil. Então, inclusive, a guerra dentro da região é muito complicada, porque são feitas em regiões urbanas. Então, não é tão simples quanto parece, não é? O segundo ponto aqui a ser analisado é escalada para outros intervenientes apoiados pelo Irã. Uma ofensiva terrestre aumentará os riscos de aliados do Hamas, especialmente o Hezbollah, aderirem ao conflito. Os acontecimentos do mês passado representam uma enorme falha de inteligência. Isso é outro fator interessante que ninguém analisa. O Hezbollah é uma organização política, ela é uma organização narcotraficante e que opera no mundo todo. O PCC no Brasil inteiro é controlado pelo Hezbollah. As Farc têm parceria com esses caras do Hezbollah, não é? No México existe presença do Hezbollah, dentro dos Estados Unidos tem o Hezbollah, e as conexões são internacionais, e esses caras operam no mundo todo. E aí a pergunta que fica é, como que eles têm armamento militar? Como que eles têm acesso a tantas informações? Óbvio, inteligência militar e militares dentro do mesmo processo. Eles formam um grande conglomerado paramilitar, militar no mundo, e eles controlam todos os processos. Hoje, muitos políticos são eleitos por dinheiro do narcotráfico, todo mundo sabe disso, não é? Então, você tem informações privilegiadas, e assim por diante. Eu poderia ficar aqui a noite inteira enumerando as várias situações que mostram. Então, o que é o Hezbollah na realidade? Ele é um grupo paramilitar, mas ele é um grupo político e ele é um grupo totalmente dentro do sistema. Isso significa que esses líderes são protegidos pelo próprio sistema. E não é só o Hezbollah, é todos os grupos criados pelo sistema terrorista. Então, todos os narcotraficantes desenvolvidos pela CIA, por toda a estrutura de poder mundial, né,
e também esses outros demais grupos, entre aspas, terroristas, são partes e originários do mesmo sistema. Então, como eles são todos integrados, qualquer coisa que aconteça ali, e vejam só uma coisa que é muito interessante, no fim, quem morre são civis. No fim, quem morre em grande quantidade são civis. E quando você vê uma tragédia como essa que está acontecendo na Palestina, ninguém faz nada. Não é? A Rússia está matando para valer os ucranianos lá, e os ucranianos matando russos, mas a população acha que aquela guerra ali tem a ver com Rússia e OTAN. Na realidade, ali há olha que interessante, uma notícia que a gente vai mostrar da Rússia daqui a pouco, vai mostrar para vocês que é muito além disso. Os acontecimentos no mês passado mostram essa falha de inteligência. Sério? Israel Israel hoje é mostrada como se ela fosse do tamanho do Brasil. Não, Israel talvez é menor que a Paraíba. É um pedacinho de terra que tem bilhões e bilhões e bilhões em armamentos americanos e em desenvolvimento de tecnologia militar israelense de alto padrão. Não passa pelas fronteiras de Israel nenhuma barata, mas o Hamas passou como uma escavadeira. É tipo assim, meia dúzia de cara armado. Lançaram os missilzinhos. Pô, o sistema de segurança de Israel é vendido para o mundo todo como um dos mais seguros do mundo, mas aí teve falha de inteligência, sério, né? Na verdade, à medida que a crise imediata terminar, Netanyahu enfrentará sérias questões sobre sua liderança, que já estavam sendo questionadas antes. Então, quando a tentativa dele de mudar o sistema judicial interno, o Mossad foi lá e ativou o Hamas. E todo esse processo está em desenvolvimento. Vocês acham que Netanyahu não sabe? Mas é claro que ele sabe. É óbvio que ele sabe. De tudo que está acontecendo, inclusive. Israel não é uma extensão do território americano, do complexo militar americano? Então é óbvio que ele sabe. Atribuímos uma probabilidade razoavelmente elevada a um cenário de escalada em que os esforços para conter o conflito fracassem e outros intervenientes apoiados pelo Irã, muito provavelmente o Hezbollah, entrem no conflito. Israel poderá responder com ataques às infraestruturas de atores apoiados pelo Irã no Líbano e na Síria. Essa é uma questão interessante de vocês analisarem. Olha que loucura isso. A mídia internacional coloca o Hezbollah como se o Hezbollah fosse algo assim, meu Deus, né? Se o Hezbollah entrar nisso daí, aí a confusão tá feita. Gente, um país soberano não consegue atacar a potência militar. Vocês acham que um grupo Hezbollah consegue fazer um arranhão sequer dentro da estrutura militar americana? Porque a guerra de Israel não tem nada a ver com Israel exatamente. Por trás deles tem algo muito mais poderoso parado ali só esperando acontecer. Então, se trata disso, né? Aí o Hezbollah pode ameaçar. Mas esses grupos terroristas são complicados e difíceis. Gente, no fim das contas, façam as contas e sempre você vai ter todo dia 100, 200, 500, 1000 civis mortos. Porque no fim das contas é disso que se trata. Se realmente a coisa fosse para acontecer para valer, vocês acham que o mundo todo já não está pegando fogo? Por que não acontece dessa forma? Não, vamos resolver politicamente. As pessoas estão morrendo todo dia. Não é? Israel ficaria a lutar em duas frentes. Se a Rússia não consegue lutar em duas frentes, vocês acham que Israel consegue lutar em duas frentes? Mas tem equipamento militar e é pequenininho. Sem dúvida, se não tivesse 2 porta-aviões americanos submarino atômico lá... E aí, olha só, já está em andamento. Em Gaza e na fronteira Israel-Líbano, sendo as colinas de Golã também uma potencial zona de conflito. Israel já reconheceu os riscos de isso acontecer, tendo ordenado a evacuação de uma zona de 1 milha na fronteira com o Líbano. Israel já cometeu várias chacinas dentro do Líbano. Israel já cometeu várias chacinas dentro das áreas palestinas. E nada disso é levado em consideração no mundo. Porque existe uma dialética às anteriores, como o que eles disseram no passado, do que aconteceu na Segunda Guerra com os israelenses, ou com o povo de Israel, né, com os judeus, entre aspas, na Segunda Guerra, quando a gente sabe que, na realidade, quem mais morreu naquela guerra foram alemães e ingleses. E fora as demais nações que perderam muitas pessoas na guerra. Só que era uma coisa que já era desenvolvida há muito tempo, e se contava muito tempo do desenvolvimento disso ao longo da história, mentalizando isso na mente das pessoas. Mas a coisa toda não é bem exatamente como é contada. Aí você tem uma terceira avaliação. A guerra em grande escalada no Médio Oriente, uma pequena probabilidade de que a invasão terrestre de Gaza desencadeie uma desestabilização mais ampla no Oriente Médio, à medida que múltiplos intervenientes, incluindo o Irã, são arrastados para um conflito mais ativo. Esse cenário poderia começar com o surgimento de provas credíveis de que o Hamas teve a assistência do Irã
no planejamento e facilitação do ataque a Israel. Isso pode ser feito? Sim, se eles quiserem, pode, porque quem faz a manipulação da mente das pessoas é a mídia. Então, se eles quiserem plantar na mente das pessoas, ué, eles não tentaram isso dizendo que os caras estavam cortando cabeça de criança? Então, eles vão criando cenários para levar as pessoas a acreditarem no que eles querem. Desestabilização ainda mais os países vizinhos à medida que tentam lidar com consequências políticas e econômicas. A desestabilização da região como um todo, a Jordânia já disse, se empurrar para cá vai ter confusão, e assim por diante. Mas a gente sabe como a coisa funciona. A região do Oriente Médio está cercada por bases americanas em todo lugar. O Irã está cercado, não é? Então, qualquer ação ali já iria desencadear. Ah, mas aí então o povo árabe ia se revoltar, e aí então. Mas o Irã é uma potência, né? O Irã tem 1 milhão de soldados, o Irã poderia. Senhores, é inacreditável essas dialéticas e como as pessoas acreditam nisso. É inacreditável. O Irã é uma potência na região? Sem dúvida, é uma potência na região. Se juntar todo mundo ali, não dá nem para começar a brigar com um porta-avião americano. Imagina 2, coloca mais 3 porta-aviões. Aliás, quando você abre o mapa, você vê que aqui existe um porta-avião americano, na ponta aqui do mar, no Golfo de Oman, tem porta-avião americano. Nós temos 2 porta-aviões americanos no Mediterrâneo Oriental que alcançam o Irã, os mísseis americanos. Então, é tudo uma grande conversa, sabe? É tudo uma grande desinformação, para que as pessoas nunca compreendam nada. Não existem provas oficiais que surgiram o envolvimento direto do Irã no ataque do Hamas. Isso quer dizer o seguinte: o que o texto está dizendo seria implantado dentro do sistema informações de que o Irã, isso foi feito. Quando vocês lembram do começo da invasão, do começo da chacina de Israel dentro da Palestina, no norte, começando pelo norte, está descendo para empurrar a população para o Sinai, lá no Egito, mas vocês lembram que isso foi falado, que o Irã estaria financiando o Hamas. E aí depois esse assunto morreu. Então, é o processo midiático trabalhando na mente das pessoas. Os esforços dos Estados Unidos para garantir rotas seguras para a evacuação de civis de Gaza é a mesma bobagem que é falado lá quando a gente fez aquela live sobre a Síria, que os Estados Unidos, Trump, olha isso, e Putin estavam assegurando que fosse criado um corredor para sírios, olha isso, pudessem ter um corredor entre a Turquia e o norte da Síria, para fazer ali um corredor para os sírios que pudessem se estabelecer ali e serem protegidos pelo governo americano. Mas, na realidade, aquele corredor era o corredor de escoamento da droga que vinha do Afeganistão, protegido pela OTAN e soldados americanos, não é? Via quadris iraniana, entrando na Síria para passar pela Turquia e ir para a Europa. E aí o que acontece? Erdogan, quando os curdos, cientes da comercialização do Captagon, começam a fechar o fluxo, tanto para o Captagon entrar no Oriente Médio, quanto para a heroína sair da região da Síria e em direção à Europa, Trump e Putin lavam as mãos, se retiram da região, inclusive Trump em época eleitoral, e eles deixam Erdogan matar 300.000 curdos lá, para poder limpar aquela área e o corredor ser ativado novamente. Então vocês vejam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa historinha de que os Estados Unidos estão ali para ajudar o povo palestino ir para a Península do Sinai para ficar em segurança, é tudo conversa. É tudo besteira. É tudo dialética, não é? E aí a gente tem umas informações adicionais.